Agni parthene despina, achrante Theotoke. Olá, caros irmãos, você está no canal O Caminho Ortodoxo. E antes de iniciar este vídeo, gostaria de solicitar que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva. A forma mais rápida e viável para propagar o nosso conteúdo é aumentar o número de inscritos. Com isso, o YouTube entende que nosso canal faz sentido para o algoritmo e sugere o nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado! E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre um tema de grande importância, que é a intercessão dos santos. Nós ortodoxos cremos nesta verdade de fé. A crença de que os santos podem interceder por nós não é apenas apostólica, mas além da tradição. Pode ser encontrada na própria Escritura. O ensino ortodoxo quanto a isto é muito claro. Por exemplo, na confissão do patriarca Dositeu, que foi escrita no Sínodo de Jerusalém, no ano 1672, no decreto 8º é afirmado, abre aspas, cremos que nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador e que, dando-se a si mesmo como resgate por todos, ele, através do seu próprio sangue, fez reconciliação entre Deus e homem, e que ele mesmo, tendo cuidado dos seus, é o advogado e a propiciação por nossos pecados. Não obstante, em orações e súplicas a ele, afirmamos que os santos são intercessores e, acima de tudo, a Mãe Imaculada do próprio Deus Verbo também o é, assim como os santos anjos e os apóstolos, profetas, mártires, puros e todos os que ele glorificou por lhe terem servido fielmente. Fecha aspas. Em outras palavras, o ensino oficial da Igreja Ortodoxa é que os santos podem interceder por nós, não obstante, celebramos suas respectivas memórias em nossos ofícios dominicais. Quando olhamos para a tradição, também vemos essa verdade escancarada. Os santos padres frequentemente afirmavam o poder da intercessão daqueles que morreram no Cristo. São Gregório de Nazianzo, por exemplo, em um dos seus discursos sobre Santo Atanásio, irá pedir que Atanásio lance sobre os cristãos um olhar propício e ajude-os a ser um povo adorador da Santíssima Trindade. São Gregório irá dizer, abre aspas, ele encerrou sua vida em uma boa velhice e foi reunido a seus pais, os patriarcas e profetas, apóstolos e mártires, que lutaram pela verdade. E para dizer algumas palavras sobre seu funeral, as honras que recebeu em sua partida superaram até mesmo as de sua chegada do exílio. Ele provocou muitas lágrimas, mas ainda maior do que essas expressões externas foi a glória com que ele marcou a mente de todos. Agora, estimada e santa figura que, entre as suas outras virtudes, honrou particularmente as devidas proporções da palavra do silêncio, mantém aqui o nosso discurso, sem inferior à verdade, que pelo menos não tenha ficado aquém do que as nossas capacidades permitem, e que vós, do alto, lance sobre nós um olhar propício e leve este povo a ser adoradores perfeitos da Trindade em sua perfeição, contemplada e venerada no Pai, e no Filho e no Espírito Santo. Quanto a nós, se o nosso quinhão for de paz, guarde-nos e ajude-nos no nosso ministério pastoral, mas se for de luta, que nos leve para o alto, nos dê as boas-vindas e nos coloque junto a ti e a outros como vós. Uma grande coisa a se pedir, de fato, no mesmo Cristo, nosso Senhor, a quem seja toda a glória, honra e poder para sempre. Amém. Esse texto ele é muito interessante porque ele mostra como a crença dos santos padres era extremamente fiel na questão da intercessão. São Gregório, neste pequeno trecho, onde ele fala sobre Santo Atanásio, ele pede, para que Santo Atanásio, do alto, lance um olhar propício, para que ele ajude a guardar os cristãos, ajudá-los no seu ministério pastoral, principalmente para os clérigos, em relação à luta, para que com as orações de Santo Atanásio, todos os cristãos, os clérigos, eles sejam levados ao alto. Então, é uma prova muito clara, mas muito clara e muito importante da intercessão dos santos que nós podemos encontrar na patrística. Outro texto de grande importância que eu gostaria de compartilhar é de Santo Inácio de Antioquia. Então, anos antes de Nazianzo, no começo do século II, em sua epístola aos Australianos, Inácio afirmou que o seu espírito se sacrificaria pelos seus irmãos, muito mais ainda quando ele se achegasse a Deus. Vejamos o que Inácio diz, abre aspas.
O amor dos esminiotas e dos efésios os saúda. Em vossas orações lembrai-vos da igreja da Síria, da qual não sou digno de ser parte, pois sou o último dentre eles. Passai bem em Jesus Cristo, submissos ao bispo como ao mandamento, e igualmente ao presbitério. Todos individualmente amem-vos uns aos outros de coração não dividido. Meu espírito se sacrifica por vós, não somente agora, mas também quando eu chegar a Deus. Eu ainda estou exposto ao perigo, mas o Pai é fiel em Jesus Cristo para atender a minha oração e a vossa. Mas afinal, se na patrística, se nos Santos Padres nós conseguimos encontrar provas claríssimas sobre a intercessão dos santos, o que podemos dizer das Escrituras, o que elas ensinam sobre a intercessão dos santos? Os sagrados textos confirmam a crença católica e ortodoxa de que as almas dos justos oram por nós, e isso é uma certeza. São Paulo, em sua Epístola aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, irá dizer, abre aspas, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. São Paulo tinha plena certeza que ao morrer estaria com Cristo, por isto ele tinha o desejo de partir para estar com o Senhor. Não apenas isso, nosso Senhor Jesus Cristo afirmou no Evangelho de São Mateus que ele é um Deus dos vivos. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Logo, não é difícil ver o porquê da igreja primitiva possuir a crença na alma imortal. Todos os cristãos sabiam que após a morte a alma não morreria ou seria aniquilada, como alguns protestantes ensinam. Ao contrário, aguardaria o juízo final com seus plenos recursos facultativos. A partir disso, também temos exemplos da atividade dos santos, um texto que particularmente gosto muito e, curiosamente, a primeira vez que escutei sobre ele foi de um cristão ortodoxo há 18 anos atrás, é a passagem de Hebreus, no capítulo 12, verso 1, onde é dito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O texto ele é importante por dois motivos. O primeiro é que essa passagem conclui o capítulo 11, onde o escritor da epístola narra a trajetória de inúmeros homens e mulheres que foram bons, porém não viram a conclusão das promessas. Logo, essas pessoas já estavam mortas. O segundo é que essas pessoas, estando mortas na carne, mas hoje vivas no espírito, compõem essa grande nuvem de testemunhas que nos acompanham com suas orações. Para mim, esse versículo na Escritura é uma das grandes provas da intercessão dos santos. Os santos representam essa grande nuvem que nos acompanha com suas preces e orações. Outro fato bastante interessante dessa carta aos Hebreus é que no capítulo anterior, isto é, o capítulo 11, verso 35, é mencionado sobre homens que foram torturados em vias de alcançar uma melhor ressurreição. Esse texto faz uma clara alusão ao segundo livro dos Macabeus, no capítulo 7, onde é narrado o martírio de 7 irmãos que esperavam pela ressurreição. E é justamente no livro de 2 Macabeus, no capítulo 15, que é mencionado sobre Onias e Jeremias, que mesmo mortos na carne, rezavam pelo povo judeu e pela cidade santa. Assim diz a Escritura, abre aspas. Narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis o que vira, Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linhagem e exercitado desde menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas orava por todo o povo judeu. Em seguida, havia aparecido do mesmo modo um homem com cabelos todos brancos, de aparência muito venerável e nimbado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhes Onias: eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro, e ao dar-lhe disse: toma esta santa espada que Deus te concede, e com a qual esmagarás os inimigos. Fecha aspas. Isto é, meus irmãos, mesmo antes de Cristo, a crença de que as almas dos justos poderiam interceder pelos vivos já era corrente entre o povo. Por fim, podemos encontrar mais provas no livro do Apocalipse. No capítulo 5, verso 8, lemos:
E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Já no capítulo 8, verso 4, é dito: E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Alguém poderia dizer, mas essas orações dos santos não seriam dos homens e mulheres vivos? Pois bem, a resposta encontramos no próprio livro das Revelações. No capítulo 6, nos versos de 9 a 10, nós lemos que as almas dos justos estavam cientes e clamando por justiça. Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Além disso, no capítulo 7, verso 9 do livro de Apocalipse, é dito que havia uma multidão com vestes brancas e palmas na mão diante do trono. Um dos anciãos irá afirmar para São João que todas essas pessoas já haviam morrido, uma vez que tinham vindo da grande tribulação. Logo, não existe qualquer motivo para não pensarmos que as orações de todos os santos, de fato, na visão de São João no Apocalipse, não se refere às almas dos justos que chegaram à perfeição, como está escrito na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, nos versos 22 e 23. E é por isso que nós, ortodoxos, baseados na Escritura e na tradição, cremos que os santos intercedem por nós. Inclusive, esse texto do Apocalipse sempre me recorda de uma homilia sobre São João de Santo Agostinho, onde ele irá mencionar que os mártires rezam por nós para que nós possamos seguir os seus passos. Santo Agostinho dirá, abre aspas, na mesa do Senhor não comemoramos os mártires da mesma forma que fazemos com outros que descansam em paz, de modo a orar em favor deles, mas para que eles, no caso os mártires, possam orar por nós, para que sigamos os seus passos. Fecha aspas. E é isso, caros irmãos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo que foi preparado com muito carinho. Nos vemos na próxima, que Deus os salve.